Daí falei com o motorista, cobrou-me 2.000 kwanzas, paguei 2.000 kwanzas e levou-me até o município de Porto Amboim, que é um dos municípios da província do Kwanza Sul. Então lá me levou e quando eram meia-noite, 1 e tal, o autocarro me deixou na paragem de Porto Amboim. Aí eu peguei, encostei as minhas coisas e abandonei a paragem, pedi que o segurança ficasse atento com as minhas coisas e entrei na cidade de Porto Amboim e durante a madrugada girava o mesmo Porto Amboim em oração. Foi assim que, quando terminei a oração pela população de Porto Amboim de madrugada, voltei para a paragem e lá adormeci. E quando eu adormeci, eu tive 2 visões. Sendo que a primeira visão eu vi quando um exército de demônios se levantaram formando uma meia-lua e ouvi a voz de Deus falando para mim: eis que o exército de Satanás se levantou, mas do mesmo jeito que eles se levantaram, assim eles cairão. A segunda visão que eu vi foi o pacto que a Ango Real firmou, o pacto de bruxaria feita pela Ango Real. Deixa dizer também que não passava na minha mente, nunca pensei que um dia eu poderia ver o pacto que a Ango Real fez para poder obter sucesso, ter os clientes que na verdade ela tinha. Eu vi aquilo, um autocarro enterrado, aonde dentro desse autocarro que estava enterrado vi muitas almas também dentro desse autocarro, mas eu vi um pacto já fraco, aonde a maior parte das pessoas que estavam dentro desse autocarro enterrado, a maior parte estavam livres, sendo que era um número reduzido de pessoas que estavam dentro desse autocarro. E logo Deus me fez perceber que aquilo que estava vendo era o pacto que a Ango Real havia firmado para poder obter clientes, sucesso, e assim foi a experiência que tive em Porto Amboim. Amém, pastor. Por que a primeira província ao sair de Luanda foi logo o Kwanza Sul? Foi logo o Kwanza Sul porque eu fui nascido no Kwanza Sul. Sim. Propriamente no município de Porto Amboim. Então é por isso que o pastor iniciou a missão primeiro aonde o pastor foi nascido. Certo, na minha terra natal. Ok. Uhum. Pastor, conte-nos então como é que foi essa experiência das 18 províncias. O que aconteceu pelas províncias onde passou, o que mais marcou, o que menos marcou, até porque sei que tudo marcou. Os milagres, os suprimentos divinos, porque sabemos que já nos contou que simplesmente com 23.000 kwanzas, eu sei, todo mundo sabe que com 23.000 kwanzas é impossível pegar passagem, certo, alimentar-se. Então conte-nos como é que as pessoas que te ajudaram apareceram, como é que foi esse milagre, como é que foi essa preparação, como é que foi? Amém. Na verdade, eu vou responder essa pergunta, mas antes quero acrescer a resposta que eu dei, que a Amada fez, porque a missão começou propriamente no Kwanza Sul, no município de Porto Amboim. Foi a orientação da parte do Senhor Jesus, foi a orientação da parte de Deus, foi a orientação que eu recebi do Deus Criador dos céus e da terra, de que a missão, o ponto principal, o ponto inicial das missões seria no Kwanza Sul, sendo que uma vez nascido na província do Kwanza Sul, eu teria de entrar primeiro na minha terra natal para poder orar em favor o povo, nesse caso de Porto Amboim, em favor ao município de Porto Amboim, e porque foi ali onde eu nasci. Agora, no que concerne a providências da parte de Deus durante as missões, na verdade é impossível, sim, aos olhos humanos é impossível fazer uma viagem de 23.000 kwanzas por toda a nação angolana.
é impossível. Mas Cristo Jesus, como disse logo no início, o Senhor Jesus Cristo preparou tudo. Deus não levanta alguém, Deus não envia um missionário, sem antes o próprio Deus preparar tudo, criar todas as condições. Quando eu saí do município de Porto Ambuim, 5 da madrugada, caminhando a pé em direção ao Sumbe, que é a capital do Kwanza Sul, eu lembro que por volta das 12 alguma coisa, 12 e tal, houve um momento em que eu me deparei com dois caminhos. Eu vi um caminho à minha direita e um caminho à minha esquerda. E eu fiquei me questionando, o caminho para o Sumbe é este da direita ou este da esquerda? Porque eu vi que estava em construção e não via movimento de pessoas no caminho esquerdo. Foi assim que um jovem que passava de moto, parei o jovem e perguntei qual dos dois caminhos era o caminho para eu poder entrar no Sumbe. E esse mesmo jovem disse, eu estou a te ver a caminhar já faz um bom tempo, até porque eu passei por ti, mas vamos fazer o seguinte, eu posso te dar boleia até ao outro lado da ponte, porque estás a menos de 1 quilômetro daqui até ao Sumbe. A divisão de Porto Ambuim termina logo ali, o jovem mostrou para mim. A divisão de Porto Ambuim termina ali e aí começa o Sumbe. Mas é mesmo já aqui, a menos de 1 quilômetro. Então foi assim que esse jovem me deu boleia de moto até a fronteira do Sumbe, nesse caso, a divisão de Porto Ambuim e Sumbe. Eu cheguei ali, fiz a oração que era para ser feita e ali peguei um transporte que me levou com 500 kwanzas até a cidade do Sumbe. Quando cheguei na cidade do Sumbe, me dirigi na igreja Bom Deus. E a primeira jovem que eu encontrei, que eu chamei, perguntei à jovem se houvesse lá na igreja dela alguém que poderia me receber de formas a me hospedar num período de 7 dias, porque a orientação que eu recebi da parte do Senhor Jesus Cristo era que eu teria de fazer 7 dias em cada província, 7 dias de jejum, das 0 às 15, e 7 dias intercedendo, orando pela libertação das pessoas que se encontravam nos hospitais, pelas mulheres que não concebem, 7 dias de jejum e oração pela libertação das estradas, pela libertação de toda e qualquer alguma pessoa que está aprisionada, acorrentada em trabalhos de magia negra, magia branca, como nos mares, nos rios, nas florestas e assim em outros lugares que possivelmente nesse momento não tenho palavra para poder descrever. Então, essa é a missão que Cristo Jesus me deu para cada província: orar pela libertação da nação, orar e jejuar pela libertação daqueles que padecem de certas enfermidades, quer seja física ou quer seja espiritual. Quando entrei no Kwanza Sul, então falei com essa mesma jovem. A jovem, por sua vez, entrou na igreja. Isso era num domingo, me lembro muito bem, era num domingo. A jovem entrou na igreja porque eu saí de Luanda no dia 13, dia 14 foi o dia que eu entrei no Sumbe. Esses acontecimentos que estou trazendo agora nesse testemunho foi no dia 14 do mês de julho do ano passado, 2019. Então essa jovem entra na igreja, chamou um dos jovens, o jovem veio, falou comigo, chamou um ancião, e eu expliquei no ancião que eu não tinha para onde ficar, que eu estava viajando. Perguntaram-me de onde eu vinha, eu disse que vinha de Luanda, e eu disse que eu estou a viajar por toda Angola, fazendo uma missão, que da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo, o Deus dos verdadeiros profetas, passou para mim de formas a cumprir essa missão, pela libertação do povo e pela cura da população da nação angolana. Mas infelizmente esse ancião me rejeitou. Esse ancião disse que não tinha lugar para mim, pediu que eu apresentasse algum guia de alguma igreja. Eu falei para eles que eu não tenho igreja, até porque na verdade quando Cristo Jesus me tirou do mundo, me tirou do pecado, eu não tinha igreja nenhuma. Nunca fui batista, nunca fui pentecostal, nunca fui presbiteriano, nunca fui metodista, nem de uma outra denominação. Do mesmo jeito que Deus resgatou o apóstolo Paulo das trevas para a luz, assim foi o meu chamado na presença do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Cristo me tirou também das trevas
para a luz, me tirou de um lugar sem igreja, me tirou de caminhos, na verdade, de prostituição, adultério, fornicação, promiscuidade. A minha vida era essa, a minha vida era podre, a minha vida girava em torno de mulher, e era num período que eu mentia muito, enganava muito. Foi dali onde Cristo Jesus me tirou. Então, o meu chamado, na verdade, foi do mundo, das trevas para a luz, sem igreja nenhuma, sem fazer parte de alguma denominação. Foi assim que Cristo me trouxe. Então, esse mesmo ancião, pedindo esse guia que eu não tive, expliquei, como já fiz menção, expliquei que foi Cristo que me enviou, e o ancião disse que não tinha lugar para mim na igreja, não poderia me receber, e eu perguntei à moça se pudesse me indicar um monte lá no Kwanzaa Sul, para eu poder estar nesse monte durante os 7 dias, porque para mim o importante era só cumprir as missões que Cristo Jesus me deu, cumprir os 7 dias. Eu não me importava se eu poderia dormir na rua, se eu poderia dormir nos montes, se eu poderia dormir nas matas. Para mim o importante era cumprir o que Cristo Jesus mandou fazer, sem me importar com uma boa cama, sem me importar com uma boa alimentação. Eu só quis cumprir o trabalho do Senhor Jesus Cristo, o que o Espírito Santo me ordenou para poder fazer por essa nação, pelas 18 províncias. Então foi assim que, sendo rejeitado, eu tive de fazer uma ligação. Fiz uma ligação para o meu irmão pastor Emanuel, que é o Hermenegildo Emanuel. Liguei para o meu irmão e o meu irmão me indicou alguém. E quando fui para essa igreja indicada pelo meu irmão, eu fui recebido nessa mesma igreja. Só não vou fazer menção do nome dessa denominação, do nome dessa igreja, porque há pouco tempo falava ao telefone com um dos pastores e pediram-me para não falar o nome dessa igreja que me recebeu na província do Kwanzaa Sul, propriamente na capital do Kwanzaa Sul, que é Sumbi. Eu fui recebido pelo pastor Dário, fui recebido pelo pastor John, pastor Mauro e outros pastores auxiliares dessa mesma igreja, dessa mesma obra. Portanto, eu vou tocar nos pontos principais, nos pontos principais, aonde Deus se manifestou de forma indescritível. A primeira ocorrência foi que, quando eu cheguei no Sumbi, cheguei num domingo, depois do culto da manhã, encontrei terminar o culto nessa mesma igreja, e quando cheguei, eu lembro que no dia seguinte, no período da manhã, indicaram-me um dos montes e eu fui para esse monte. E quando me encontrava no monte em oração, enquanto estava em oração no monte, um principado veio, um demônio veio, que era o demônio responsável da província do Kwanzaa Sul. O demônio veio, parou e perguntou para mim: de onde vens e o que fazes aqui? Eu ouvi a voz daquele demônio, mas eu ouvi a voz desse principado, eu ouvi a voz desse demônio quando falava comigo, e eu respondi. Eu disse: eu venho em nome do Deus dos exércitos. Eu venho em nome